Boa noite, comerciárias, boa noite, comerciários. Está entrando no ar mais uma live do Sinecom, Sindicato dos Comerciários da Grande João Pessoa. Hoje, dia 26 de novembro de 2020, são exatamente 20 horas. Estamos aqui para realizar mais uma live. Já estou aqui com o nosso convidado, o Dr. Rafael Arruda. Isso mesmo, ele que é médico urologista e está nessa live falando sobre o tema Novembro Azul. Justamente esse tema que estamos encerrando aqui este mês de novembro, e vamos falar de um tema bastante importante, que são as prevenções contra o câncer de próstata e também a importância do Hospital Napoleão Laureano. Sindicatos comerciários vêm realizando ao longo deste período uma série de lives. Realizamos uma live especial no Outubro Rosa com a doutora Cristiane, do projeto Mulheres do Peito, e estamos hoje com o médico urologista, doutor Rafael Arruda. Boa noite, doutor Rafael. Boa noite, Marcel, tudo bem? Tudo bem. Tá me escutando bem aí? Estamos ouvindo. Tá bom. Muito bem. Primeiramente, em nome do Sindicato dos Comerciários da Grande João Pessoa, de toda a sua diretoria, em nome de todos os comerciários e comerciárias de João Pessoa e da região metropolitana, nós agradecemos por ter aceito o convite, por estar aqui conosco para esclarecer sobre alguns aspectos da questão da prevenção e do combate a um câncer de próstata, um tema muito importante. Sabemos da correria, do dia a dia, das agendas, né, que esse período acaba se intensificando um pouco mais. Então, em nome do sindicato, a gente agradece a você e também agradece ao Hospital Napoleão Laureano pelo excelente atendimento. Sempre que estou lá, sempre sou muito bem atendido, vejo as pessoas serem muito bem atendidas. Já estive com o doutor Ivo Borges, com a doutora Laquimê, com tantos outros médicos também que fazem parte daquele corpo ali de médicos do Hospital Laureano. Antes de iniciar a nossa live, doutor Rafael, só informar para os comerciários e comerciárias que estão entrando aqui e perguntando sobre o ajuste salarial da categoria comerciária, é que a FEComércio e os sindicatos comerciários estão em negociação salarial, estão prestes aí para finalizar aí o reajuste do salário da categoria comerciária, e gostaria de informar antecipadamente a todos que ao final da live vamos trazer aí mais informações e mais detalhes a respeito desse tema, ok? Doutor Rafael, eu gostaria que você pudesse se apresentar, falar um pouco do seu trabalho, falar um pouco da sua atuação, para a gente poder começar aí esse bate-papo aí, falando sobre as prevenções contra o câncer de próstata, também a importância do Hospital Napoleão Laureano. Primeiramente, boa noite a todos. Queria agradecer o convite, né? Falando um pouco sobre o Novembro Azul, sobre a prevenção do câncer de próstata. Então, queria até agradecer a você, Marcel, e a importância do sindicato em tratar um tema tão importante, né? Que muitas vezes é deixado de lado, a saúde masculina, às vezes por ignorância, falta de conscientização. E a gente está aqui para tentar esclarecer um pouco, tirar um pouco de dúvidas, né? Ficar bem à vontade e à disposição de todos os comerciários na tentativa de elucidar alguns pontos importantes no tratamento do câncer da próstata. Você bem frisou a importância do Hospital Napoleão Laureano no tratamento, né, dos cânceres no estado da Paraíba, né, a importância do hospital, a necessidade que a população tem do hospital. E é um dever social nosso, né? Aquele hospital é feito para o bem, né, para tratar as pessoas. Então, o dever social meu também aqui, tá podendo falar um pouco com vocês, tentando esclarecer algumas dúvidas e tentar elucidar alguns pontos tão importantes na saúde masculina. Legal. Já também agradecendo aí a participação dos comerciários e comerciárias que estão entrando na nossa live, diretores também do sindicato, a presença também do vereador reeleito nesta última eleição, Marcos Henrique, agradecendo aí a presença de todos. Doutor Rafael, na verdade, a gente ouve muito falar, né, do tema do câncer, da doença do câncer, principalmente nesse período do Outubro Rosa, do Novembro Azul, mas é uma campanha e é um combate, uma prevenção, os cuidados que a gente deve manter durante todo o ano, durante toda a vida, na verdade. Então, mais eu gostaria que você pudesse explicar o que é o câncer, como se dá essa doença, né, infelizmente, que afeta milhões de pessoas pelo mundo.
Então, essa campanha, na realidade, como você bem frisa, é apenas um simbologismo, né? O Novembro, né? Foi criado em 2003, não foi nem no Brasil, foi criado fora, na Austrália, em 2003, uma campanha para conscientizar os homens, na realidade, sobre a necessidade da prevenção de doenças, principalmente no combate ao câncer da próstata, né? Que é o dia de conscientização, é no mês de novembro. Então, é uma campanha mundial que visa exatamente isso, tentar esclarecer um pouco a população, né? A gente vê as mulheres engajadas no combate, na luta contra o câncer da mama, e o homem com um câncer tão frequente e que mata tão igual ao câncer de mama, que é o câncer da próstata, e não existia esse combate, né? Não existia um engajamento da população nisso. Então, em 2003 foi criado o projeto, o Novembro Azul, que nada mais é apenas um simbolismo para... Como existe uma propagação na mídia e etc., a tendência é que se divulgue a informação, né? E com a informação chegando às pessoas, chegando aos lares, eles possam saber o que é o câncer, que existe o câncer, né? Se você não sabe, aquela informação se torna nada. Se você tem o conhecimento das coisas, você vai ficar informado e vai querer se prevenir. Então, o Novembro Azul é apenas um simbolismo na tentativa que os homens procurem se cuidar. O câncer, na realidade, é uma desordem celular, né? Uma alteração, uma desordem de origem celular que se torna uma lesão tumoral, um tumor de origem maligna, que precisa ser combatido de algum ponto. Em algum momento, o câncer vai precisar fazer algum tipo de tratamento, e esses tratamentos podem levar a algumas sequelas para o organismo da gente. E se não tratado, na grande maioria dos casos, os pacientes irão a óbito devido a esse problema de origem celular. Existe alguns comportamentos, algum tipo de alguns alimentos, algumas questões que aceleram esse tipo de desordem celular no organismo? Existem vários fatores de risco, né? Hoje a gente vê alguns cânceres relacionados a hábitos, né? Hábitos alimentares, principalmente ao tabagismo, né? O tabagismo é um fator de risco fundamental para alguns cânceres. Por exemplo, o câncer do pulmão e o câncer de bexiga são fatores inerentes à sua formação, à presença do tabagismo. O câncer de rim também, na nossa área da urologia, o tabagismo tem uma importância muito grande. Se você pegar outros cânceres, como o câncer de colo retal, alimentos, né, defumados ou alimentos enlatados, alguns tipos de alimentos também estão relacionados na origem, né, do câncer do colo retal. Alguns alimentos estão relacionados também na origem de tumores do esôfago, né? A metaplasia intestinal no câncer de esôfago pode levar ao câncer. Alimentos também relacionados ao câncer de estômago. E no câncer de próstata, a gente não vê os alimentos ou esses fatores como um fator predominante, sabe? Eles não seriam um efeito causal principal. Porém, aqueles pacientes que são obesos, que têm obesidade, ou pacientes que são tabagistas, esses pacientes geralmente têm tumores mais agressivos do que os pacientes que não são. Então, a gente não trata isso como um fator preponderante na formação do câncer de próstata. Porém, esses pacientes têm fatores de riscos maiores de desenvolver os tumores mais agressivos do que os que não têm. A gente vê muito se falar, no caso aí dos homens, do câncer de próstata, né? Mas existem outros tipos de câncer que afetam muito, né, os homens, inclusive alguns são tabus de se comentar, de se falar, alguns se comentam e as pessoas às vezes acabam não acreditando, né? Tem um câncer que afeta muito, que é o câncer de pele. Por incrível que pareça, os homens também são acarretados pelo câncer de mama, né? No caso aí, o câncer... Então, de modo geral, o câncer de próstata ele é um dos que mais afeta o homem, ou existem alguns outros tipos de câncer que também, nesse momento, as pessoas precisam estar sempre se cuidando, se tratando, se preocupando? Sim, sem dúvida, né? Vários cânceres a gente precisa estar se cuidando porque são cânceres preveníveis. Por exemplo, o câncer mais comum no homem, como na mulher, é o câncer de pele não melanoma, os carcinomas basocelulares, carcinomas espinocelulares, que a gente vive num país tropical, onde a incidência do sol é importantíssima. Então, se a gente não se cuida, se não usa protetor solar, se não existe essa proteção para os níveis solares, a tendência é que se possa desenvolver um tipo de câncer de pele. Então, o câncer de pele não melanoma é o câncer mais comum em ambos os sexos. Porém, a importância tão grande do câncer de próstata, que o câncer de próstata é o segundo mais comum e não há diferença nem tão grande em relação ao câncer de pele não melanoma.
Para você ter ideia, cerca de 68 mil novos casos por ano só no Brasil de câncer de próstata. Então, se você pegar todo ano, mais de 68 mil homens vão ter câncer de próstata. Isso são dados atualizados, assim. Então, todo ano, mais 68 mil. Outro ano que vem, mais 68 mil e assim por aí vai. E a tendência do aumento, né, com o envelhecimento populacional, a tendência é que esses números ainda aumentem ainda mais. Se você ter uma noção, a cada 6 homens, 6 meninos que nascem hoje, a cada 6, um vai ter câncer de próstata. E de a cada 41 pessoas, uma vai morrer de câncer de próstata. Então, é um número alarmante, assim, para você ter um parâmetro mais objetivo. Então, é muita gente. Agora, é como você falou, existem outros cânceres. A gente está falando do câncer de próstata, porque realmente, você comparar ele com a prevalência próxima aos outros cânceres, por exemplo, o câncer de pênis, que é um câncer que afeta o homem, que é até um tabu, como você falou. O câncer de pênis é uma realidade para o cenário nacional, principalmente no Nordeste. Então, a gente vê um câncer de pênis que no mundo existem pouquíssimos casos, a gente tem uma prevalência muito alta na nossa região, assim, no Nordeste. Então, e passa pela questão de alimentação, como também de higienização. Higienização, sem dúvida. Nesses casos, a higienização é um dos fatores principais. Então, são coisas que poderiam ser preveníveis. São tumores preveníveis, como tumor de pele, o câncer coloretal também. Você, na campanha, fazer uma colonoscopia, né, atingir uma determinada idade, fazer o acompanhamento. É um câncer muito prevalente também. Então, a gente fala no mês de novembro do câncer da próstata, mas não esquecendo que precisa ter cuidados em relação aos outros tipos de câncer. Câncer de rim, câncer de bexiga, né, o tabagismo, como eu falei, que é um fator de risco primordial para outros tumores. Então, são coisas que a gente poderia evitar, né, na própria alimentação, nas mudanças de hábito, né, evitar a obesidade, evitar o cigarro, o excesso de álcool. Né, o álcool também é um fator de risco para outros tumores. Essa questão da reeducação alimentar e também das atividades físicas contribui muito, né, para você poder minimizar aí alguns tipos de fatores. Né? Inclusive, o Rogério Braz pergunta se pedalar pode prejudicar a próstata. Não, não prejudica a próstata. Isso muita gente pergunta. Pedalar, andar de moto, de bicicleta, andar a cavalo. Não prejudica. Agora, o que a gente recomenda é, quando for fazer o exame do PSA, evitar, pelo menos de 12 a 24 horas, algum tipo de esforço físico maior, como pedalar, andar a cavalo. Então, isso vai afetar na hora da coleta do PSA, que é o exame de sangue, que a gente vai falar um pouco mais para frente. Mas não atrapalha, não vai ser um fator de risco para câncer, não. Agora, os pacientes que já têm uma inflamação prostática, como uma prostatite, por exemplo, ou uma doença prostática que esteja numa fase aguda, talvez aquele mecanismo possa influenciar um pouco nos sintomas, como dor local, alguma coisa nesse sentido. Mas não seria uma causa do câncer da próstata. Não, pedalar não tem relação nenhuma com a formação do câncer. Essa questão, muitas pessoas até se perguntam, não existem vários comentários, porque e também muitos tabus por conta da questão da masculinidade, né? Sobre a questão dos exames e sobre a questão também da cirurgia. Vou fazer a cirurgia, né? Será que eu vou perder aí a minha masculinidade? Algumas pessoas fazem vários comentários no dia a dia, a população de modo geral, os homens comentam, né, na roda de amigos. Mas antes da gente chegar nesse processo mais à frente, vamos falar um pouco da questão dos exames. Quais são os primeiros exames, os primeiros cuidados, né, que os homens devem tomar para poder aí descobrir mais cedo, também resolver mais cedo essa questão do câncer de próstata? Qual o primeiro exame? Né? Eu acho que o primeiro passo é a conscientização, né? É isso que a gente está fazendo aqui, é a informação. Né? É o homem saber que existe a doença, saber que é necessário se cuidar, saber que é uma doença que é altamente prevalente, é uma doença que mata muito, e a que mais mata, tirando o câncer de pulmão, a doença que mais mata o homem é o câncer de próstata. Você tem ideia, 16 mil pacientes vão morrer de câncer de próstata por ano no Brasil, aproximadamente. Então, é uma doença que mata, uma doença que é prevalente, e que, se não se cuidar, não tem como se diagnosticar precoce. Então, primeiramente, um homem tem que saber que existe a doença, e para existir, para saber isso, precisa ter informação. Então, a educação é um ponto fundamental nesse processo. Então, se a gente tem uma população educada, uma população conscientizada, a gente tem menos doença, né? Se você tem saneamento básico, você tem menos doença. Se você tem educação, você tem menos doença. Porque a prevenção chega nesse sentido.
Então, para o câncer de próstata ou qualquer outra doença, é o mesmo processo. Se o homem tivesse o hábito de ir ao médico de uma forma regular, como as mulheres têm, por exemplo, talvez ele tivesse prevenido algumas doenças ou alguns tratamentos precoces. Então, o primeiro passo é procurar um médico na faixa etária que a gente recomenda em relação à prevenção do câncer da próstata. Então, a Sociedade Brasileira de Urologia recomenda a prevenção do câncer de próstata para todos os homens, sem exceção, acima dos 50 anos de idade. E para alguns pontos acima dos 45, que seriam homens que já existam um risco familiar, pacientes de primeiro grau que já tiveram câncer de próstata. Então, esses casos precisam fazer um tratamento precoce, uma prevenção precoce, na realidade. Pacientes da raça negra, existe uma probabilidade maior, então esses também têm que começar um pouco mais cedo, aos 45. Pacientes obesos, com alguns fatores de risco, também a gente recomenda fazer aos 45 anos. Então, aos 45, de uma forma que existe algum fator de risco, e com 50 anos todos sem exceção, começar a sua prevenção. Isso falando da próstata. Falando de uma maneira geral, para a saúde masculina, para a prevenção de doença sexualmente transmissível, para avaliar a fertilidade e para ter inúmeros outros fatores, o ideal é que você faça um acompanhamento urológico uma vez por ano, desde a sua adolescência, na fase puberal mesmo. Tá certo? Mas em relação ao câncer de próstata, primeiramente esse fator de triagem, e os exames necessários para o diagnóstico do câncer da próstata, geralmente são 2, que a gente recomenda. Para a triagem, a gente faz uma dosagem do sangue do PSA, que é um exame super rápido de fazer, uma coleta que tem que ser feita nas condições ideais, e o toque retal, que é o exame digital da próstata. Esse exame aqui, muita gente foge do urologista, que acha que não, vai ser um exame doloroso, vai ser um exame que vai perder, como você falou, a masculinidade. Todos os homens imaginam, deduzem que tem que passar por essa segunda etapa, mas não é bem assim, né? Nem sempre, nem sempre. Eu acredito que mesmo se for fazer o exame, é um exame muito rápido, não é doloroso, é um exame que não perde masculinidade alguma, né? Não vai mudar em nada a vida dele. Porque o toque retal, ele não dá informação que talvez, em alguns pontos, o PSA possa fugir. 20% dos casos tem estudos que mostram que o toque está alterado e o PSA está normal. Então, é bom sempre fazer a associação do toque com o PSA. O PSA é um exame super rápido também, um exame de sangue. E na suspeita do câncer, o exame que vai dar o diagnóstico na realidade é a biópsia da próstata. A biópsia é a retirada de um fragmento da próstata para análise da anatomia patológica da célula e vai verificar se vai ter ou não a presença do tumor naquela amostra. Então, se existe a suspeita, se existe alteração no PSA ou o exame digital da próstata, que é o do toque retal, é necessário fazer essa biópsia de próstata. Porque aí sim a gente vai ver se tem ou não a doença, se tem ou não o câncer. Entendi. Eu assim, deduzia e ouvia falar que depende muito do resultado do PSA para fazer aí esse outro... O toque, né? O toque, né? Não, muita gente tem esse conceito até, né? Mas o que existe na realidade é que a acurácia o valor preditivo para o diagnóstico do câncer de próstata é uma associação, né? É a soma do toque com o PSA. Porque se você faz só o PSA, você tem uma chance de detectar em torno de 70% a 80%. Se você faz só o toque, você tem a chance de detectar de 10% a 20%. Então, somando os dois, você tem uma acurácia e um valor preditivo bem maior. É isso que eu acho que ninguém quer brincar de roleta russa pelo fato de fazer um simples toque retal. Então, se existe a possibilidade do PSA tal tá normal e o toque está alterado e dar um diagnóstico através apenas do toque, eu acho que ninguém quer arriscar isso, né? É uma coisa que é um exame tão simples que não vale a pena nem arriscar. Sim. E digamos que, de repente, depois dessa série de exames, se descubra que realmente existe, né, o início de um processo de câncer ali na próstata. Quais as próximas etapas que o homem vai passar aí para poder aí, superar esse momento? Porque quando a gente fala assim, descobrir um câncer, sempre é um choque, né? Tanto para a pessoa em si, isso é óbvio, como também para a família. E aí vai depender assim, do grau, como é feito o tratamento é igual para todos, como é que se dá esse processo pós a descoberta?
Então, a partir do momento que você tem um diagnóstico, né, é bom você Uhum, orientar bem o paciente, estar junto com o familiar e orientá-lo, e dar esse uhum, conforto ao paciente e as opções a ele. uhum, Então, a partir do momento do diagnóstico, a gente vai precisar estadiar o tumor, saber se o tumor está apenas na próstata ou se ele uhum, já saiu da próstata, está com alguma metástase, alguma coisa nesse sentido. Então, no momento do diagnóstico, a partir do momento que a gente já faz o diagnóstico, a gente vai buscar se aquele tumor é um tumor apenas localizado na próstata, se ele é um tumor localmente avançado, ou se é um tumor mais avançado e já saiu da próstata e já está atingindo outros órgãos. Esse é o nosso uhum, segundo ponto. O estadiamento do tumor de próstata ele pode se dar através de alguns exames. Os exames uhum, loco-regionais, como ressonância, tomografia, ou também investigação à distância com esses exames, e a cintilografia óssea, que o principal sítio de metástase por câncer da próstata é o osso. Então, uhum. geralmente, a gente pede em alguns critérios a cintilografia óssea, para detectar se esse tumor apenas está localizado na próstata ou se ele já invadiu outras estruturas. Então, a conversa, essa relação médico-paciente é fundamental com a família. Nunca é bom ter o diagnóstico de um câncer de próstata ou de qualquer outro tipo de câncer. Mas você Verdade. tendo um médico que você confie, que lhe dá segurança, que lhe dê respaldo e cuide de você de uma forma, vamos dizer assim, honrosa, a tendência é que o Uhum, paciente se sinta seguro e faça o tratamento correto. Então, a partir do momento que a gente faz o estadiamento, a gente vai caracterizar que tipo de tratamento pode ser ofertado para você. Não é, como você uhum, falou, o tratamento é igual para todo mundo? Não, não é. O tratamento do câncer de próstata ele pode ocorrer de vários fatores, de várias etapas. Se, por exemplo, você vier a descobrir o tumor um pouco mais para frente, um tumor mais agressivo, que já tem metástase, a gente não pode mais optar por procedimento cirúrgico curativo, como a prostatectomia radical ou a radioterapia, para tentar curar a doença. Nesse caso, não tem mais uhum. cura. Então, a gente teria que fazer uma avaliação com hormonioterapia, em alguns casos, alguns outros medicamentos, como quimioterápicos e outros tipos de drogas que poderiam, porventura, também ser utilizados. Mas se a gente consegue diagnosticar cedo, que é o que a gente está aqui conversando, tá? A tentativa de Uhum. diagnosticar cedo esses tumores. E diagnosticando precocemente esses tumores, a gente dá uma oferta para o paciente de curar. Apesar de uma doença grave, existe a cura. Em 90% dos casos são curados. Então, se você Uhum. pegar 10 É, pacientes que estão com diagnóstico inicial, 9 vão ser curados. E a gente dá essas uhum. ofertas para ele. E o Hospital Napoleão Laureano consegue dar as opções todas de tratamento a esses pacientes. Então, ele pode Show. optar ou por uma cirurgia radical da próstata, retirar a próstata por completo, ou fazer radioterapia, que é um mecanismo Uhum. também tentativa de curar, ou ambos, né? Às vezes tem que fazer a cirurgia e depois fazer a radioterapia, e a medicação que a gente chama de um bloqueio hormonal, que também é ofertado em alguns casos. Esse Uhum. bloqueio é um bloqueio androgênico, que é tipo uma castração, que pode ser química ou cirúrgica, que visa também a diminuição da ação androgênica sobre a próstata, que é um catalisador prostático que aumenta a proliferação celular. Então, Uhum. o tratamento do câncer de próstata varia muito. Pode ser cirúrgico, quando a gente pensa em cirurgia curativa, radioterapia, bloqueio hormonal, né, que são os hormônios, quimioterapia no estágio muito mais para frente, avançado, tá certo? Uhum. E também existe uma modalidade chamada vigilância ativa. Vigilância ativa é aquele paciente super jovem que é diagnosticado super precoce o câncer, sabe? Então, com esse tratamento precoce, a gente pode ficar acompanhando ele até ele atingir um patamar um pouco mais avançado do tumor e a gente operar ele ou fazer radioterapia no momento mais para frente. Porque a cirurgia ou a radioterapia deixam algumas sequelas realmente. Então, esses Uhum. pacientes mais jovens, que o tumor é bem menos agressivo, ou então pacientes até de mais idade também, mas o tumor menos agressivo, que existe um protocolo que ele se encaixe de vigilância ativa, a gente pode fazer isso também. Então, vai acompanhando, vai ter que ser um acompanhamento bem rigoroso e ver em algum momento, no momento que for necessário, já intervir, ou de maneira Uhum. cirúrgica ou com radioterapia. Então, resumindo, para curar, num resumo breve, ou Uhum. cirurgia ou radioterapia, e para fazer paliação, controle da doença no estágio mais avançado, com metástase, aí existem são os bloqueios hormonais e os quimioterápicos bem mais avançados. Muito bom falar dessas informações, principalmente desses dados onde você cita aí 90% de cura, porque dá um Sim, sem dúvida. alerta aí para que estão nos acompanhando nesse momento, inclusive passar para os familiares, amigos, parentes, etc.,
sobre essa questão da prevenção, né? Porque o homem ainda se acha assim muito forte, né? Não vai para um médico. Tem toda essa questão histórica, cultural, principalmente aqui no Nordeste, né? De não se cuidar, Isso. de não ir ao médico. E aí a prevenção, em todos os casos, sempre é o melhor caminho, sempre é a melhor saída, porque depois as consequências, infelizmente, são muito duras, muito pesadas, muito tristes, chegando aí Sim. aos dados, como você falou, infelizmente, aí, de um tratamento muito mais agressivo, né, e podendo evitar, inclusive, a morte, né, que é algo muito triste. Exato. Existe vários comentários, muitas postagens, muitas informações sobre a questão da cura do câncer, né? Alguns remédios e tal. Como é que anda, de modo geral, essas pesquisas? Você tem acompanhado aí essas Na realidade, informações? a gente tem a cura, né? Do câncer de próstata a gente tem. É só o paciente chegar cedo para a gente fazer. Então, se você pegar lá no nosso ambulatório do Laureano, vários pacientes são curados. Joia. Então, a gente tem a cura. É só fazer cedo o tratamento, fazer o diagnóstico precoce, que a gente consegue curar. Existem doenças que são benignas, que são muito agressivas. Tuberculose é uma doença super grave. E não é um câncer, não é maligno. Mas não tem tratamento, não tem cura. Não é a mesma coisa. A pneumonia não é grave, não tem cura. Então, por que essa relação com a próstata? Está entendendo? Apesar da gente querer buscar desafios e mágica em relação ao tratamento do câncer, hoje a gente já consegue curar o câncer da próstata. Tratar precocemente, tratar agressivamente de forma precoce, naqueles casos que precisam ser tratados. Mas, de uma maneira geral, como você falou, realmente a gente tem uma linha de pesquisa. A gente que eu falo é o mundo, né? Na tentativa de desenvolver marcadores biogenéticos, alguma coisa nesse sentido, na prevenção, da prevenção dos cânceres de uma forma geral. Mas, enquanto isso, a gente não consegue ter acesso a esse tipo de dados e ainda não é uma realidade no mundo inteiro, então a gente tem que fazer a nossa parte e se prevenir, né? Mudanças de hábitos alimentares, aquilo que a gente conversou no começo, prevenir a obesidade, evitar o tabagismo, evitar o excesso de consumo de álcool. Então, são coisas que são preveníveis. Procurar o médico, fazer exames preventivos. Então, isso são coisas que podem levar a uma cura de uma doença que, às vezes, é uma doença nem tão grave, mas se você não trata, se torna mais grave. Por exemplo, se você previne o câncer da próstata, você vai evitar essas mortes. De 16 mil mortes por ano, se você diagnostica precocemente, isso cai para 2, 3 mil mortes por ano. Então, existe cura. Agora, a gente tem que saber que precisa fazer o nosso papel, fazer a nossa parte, que é buscar a orientação, buscar o acompanhamento médico, se informar. Isso é importantíssimo, porque se você tem outra doença em qualquer outra área, se você sente qualquer coisa, você vai procurar o médico. Só que na próstata não vai ter sintoma. Quando vai ter sintoma, o tumor já está muito mais avançado. Então, se você não busca um médico de maneira regular e rotineira, você não vai diagnosticar o câncer de próstata. É justamente isso que eu ia perguntar, né? Se existem alguns sinais. Não, quando vem a ter sinais e sintomas, geralmente o tumor já está mais agressivo, sabe? Já invadiu o osso, já dá dor óssea, já dá dificuldade de deambular, já dá quadro de anemia, né? O paciente chega com anemia ou com déficit de outros órgãos. Isso aí realmente faz o paciente já procurar por já invasão de outros locais, com metástases. Mas o tumor de próstata, quando vem a dar sinais, são sintomas igual ao crescimento da próstata benigno, por exemplo, que pode dar sangramento na urina, sangramento no esperma, pode dar dificuldade de urinar, alterações urinárias de uma maneira geral, esvaziamento incompleto, levantar muito à noite para urinar, sangramento de uma forma geral, infecção urinária. Então, são sintomas que podem ser confundidos até com crescimento benigno da próstata, uma prostatite, por exemplo, que levariam a quadros semelhantes, mas com doenças totalmente distintas. Então, se o homem não vai de maneira regular, vai passar batido, porque o tumor ele é silencioso. Ele só vai dar sintomas, ou eventual um sintoma que vai passar despercebido, ou quando ele vem a dar metástase e os sintomas são bem mais agressivos. Então, você perguntou, tem cura? Tem. É só fazer o tratamento precoce. A cirurgia cura o câncer, a radioterapia cura o câncer. Então, é preciso ter essa noção que o câncer não vai vir e vai falar para você que apareceu. Ele vai chegar se você for procurar um médico, fazer seus exames preventivos. E para fazer a prevenção, ter a conscientização e se tornar aquilo um hábito. Vai no médico uma vez por ano, faz seus exames, acho que não custa nada. Até a gente
na vida privada ou na vida pelo SUS, consegue, em alguns casos, fazer todos os exames. Certo. O Laureano hoje, o Hospital Napoleão Laureano, ele é referência no Brasil inteiro, no mundo Sim. também, né, de atendimento e também do cuidado, tratamento da questão do câncer, né? Um hospital bastante importante. Como se dá o trabalho do Hospital Laureano? Ele sobrevive como? Ele é um hospital particular? Ele é público? Como é a atuação do hospital? O hospital, a gente tem uma referência no nosso estado, né? O Hospital Napoleão Laureano é uma entidade do nosso estado, é onde a gente consegue dar suporte para esses pacientes oncológicos que ficariam perdidos se não tivesse o hospital. Se não tivesse o Hospital Laureano, os pacientes oncológicos estariam à margem, assim, não teria como ser atendidos, não teria como ser operados. Então, a gente consegue ofertar aos pacientes tratamentos de primeiro mundo lá no nosso hospital. Então, a gente consegue oferecer cirurgias, consegue oferecer radioterapias, consegue oferecer bloqueio hormonal, consegue oferecer cirurgias endoscópicas, consegue oferecer quimioterápicos, imunoterápicos, todas as especialidades cirúrgicas, todas as especialidades oncológicas relacionadas a todos os diversos tipos de cânceres. Então, é uma referência no nosso estado. A gente recebe paciente em todo o estado. Então, cidades mais longínquas, ou as cidades mais próximas, ou da capital. Então, o nosso hospital, ele é uma porta aberta para esses pacientes. Que se não existisse eles, esses pacientes estariam à margem da sociedade. E é um hospital que sobrevive também de doações. Eles precisam de doações. Como é uma referência e tudo da parte oncológica, a gente trata lá no hospital, então a gente vive de doações, de emendas parlamentares, e é um hospital que é do SUS, né, tem a parte do SUS, como também tem a parte privada. Então, o hospital também garante à população uma parte privada, por exemplo, fazer alguns exames de forma privada, tomografias, biópsias prostáticas, operar de uma forma privada, se o paciente assim preferir. Também tem a área do privado e a área do SUS. Tá? Mas dando à população a segurança que vai ter um local que ele possa ser assistido em relação ao tratamento oncológico. E isso para a gente dá uma segurança à nossa população. Porque, apesar de todos os problemas existentes no serviço de saúde pública, a gente ainda consegue ter esse refúgio, esse recanto de acomodação para esse tipo de paciente. Então, eu acho fundamental o papel que o hospital faz e na tentativa de amortizar também esse diagnóstico do câncer que é tão cruel para muitas pessoas, né? É verdade. E aí, se as pessoas que estão nos acompanhando, tiverem interesse, de repente, de poder ajudar o Hospital Laureano, existem muitas campanhas que são realizadas no ano inteiro. Existem campanhas, existem doações na conta de luz, existem alguns tipos de campanhas que o hospital ele sempre está preconizando, né? É só entrar em contato lá com o hospital, venda de camisas, venda de objetos, doações de campanha, aceita doações de uma maneira geral, né? Pacientes que estão internados, todo tipo de doação. Existe também o trabalho de várias outras entidades, né? Não sei se existe, por exemplo, de igrejas, por exemplo, um trabalho voluntário. Voluntários, no hospital. Isso, existe trabalho de igrejas, de comunidades, né? De apoiadores do hospital, de animadores para animar os pacientes que estão internados. Então, é uma série de fatores que tentam contribuir para esse tipo de campanha, né? De ajuda. Nesse período, a gente está vivendo um processo de isolamento, né, social ainda, né, com algumas, obviamente, flexibilizações, mas é importante, depois que passarmos desse processo aí de pandemia, as pessoas, até mesmo sem compromisso, entre aspas, né, a gente diz que é sem compromisso, entre aspas, mas visitar o Hospital Laureano, conhecer é importante. As suas atuações. Já estive lá algumas vezes, meu pai também já foi acometido de câncer, então já tive algumas vezes lá no hospital, e também por conta dessa questão da assessoria de comunicação, acabo visitando muito o Hospital Laureano, e vejo que são realizadas assim, muitas ações, tem coral, tem música, tem palhaço, animadores e tudo. Então, um ambiente que
que você entra lá, por mais que você esteja lá num ambiente onde esteja tratando de uma doença assim, que existe essa questão, né, de fulano está com câncer, a gente tem aquele choque, aquele embate, né? Mas você sai de lá muito revigorado, porque as pessoas transmitem uma energia, pelo menos eu sinto isso, muito boa, é muito bom visitar o Hospital Laureano e também poder contribuir, ajudar, dar a nossa parcela de contribuição, seja financeiramente, seja do tempo, né? Muito Exato, importante. eu acho que isso é importante. Às vezes você não tem condições de ajudar de forma financeira, mas você pode se juntar a alguma entidade, alguma ONG, para participar de uma forma que exige um pouco do seu tempo, dando um apoio, dando um carinho às pessoas que precisam. Então, esses pacientes que são tão, vamos dizer assim, tão sofridos, né, tão para baixo, é uma forma de você poder ajudá-los e animar um pouco a vida desses pacientes e dos seus familiares, né? Então, um hospital que é exclusivo para câncer, você poder ajudar um pouco de uma forma animadora, dar um pouco de autoestima para esses pacientes, eu acho que é fundamental. Se você puder contribuir de alguma forma, nem que seja não financeira, eu acredito que já é um bem muito grande. Verdade. Só citar aqui, doutor Rafael, me permita aqui agradecer também, para citar e não deixar passar a presença aí do doutor Túlio, está colocando aqui, doutor Rafael, excelente profissional. Está aqui também o presidente do Sindicato dos Comerciários, o Rogério Braz, também acompanhando, a presidente do SEAC-BB, a Ana Cristina, vários comerciários e comerciárias aqui também, diretores, Alzenir, Luiz, várias pessoas acompanhando, comerciários aí acompanhando a nossa live, e informar que essa live ela fica gravada tanto no Instagram do Sindicato dos Comerciários, como também no site www.comerciario.com.br, no YouTube, cinecom.comerciários, e também no Facebook, Cinecom Comerciários. Então, se você, de repente, não pôde acompanhar na íntegra a live de hoje, falando sobre o Novembro Azul, estamos batendo um papo aqui com o Dr. Rafael de Arruda, sobre o Novembro Azul, combate ao câncer de próstata, a importância do Hospital Napoleão Laureano. Você prestigia aí a live na íntegra nos nossos canais de comunicação. Doutor Rafael, estamos chegando aqui ao final da nossa live, vamos reservar aqui um tempinho para mim poder passar para eu poder passar algumas informações aqui para os comerciários sobre a campanha salarial, mas eu já queria, desde já, agradecer pela sua presença, pela sua participação, né, pela brilhante informação, e deixar você aí à vontade para colocar, de repente, alguma informação que, de repente, não foi abordada aqui. Também dar uma boa noite e agradecer aí o apoio e o trabalho do Hospital Napoleão Laureano e toda a sua equipe. Então, primeiramente eu queria agradecer a você, Marcelo, a todos aí do sindicato, dizer que é importante esse tipo de evento, de informação à população, aos comerciários e a toda a população em geral, dizer o quanto que é importante esse tipo de atividade e informação ao público. Desejar uma boa noite a todos e dizer que estou à disposição para qualquer tipo de dúvidas que não foram esclarecidas aqui, mas eu deixo à disposição no Instagram, podem ficar à vontade, mandar perguntas, alguma coisa. E se eu puder ajudar, o hospital está sempre à disposição a todos, né? É um hospital de todos, é um hospital da população paraibana. Então, estamos de portas abertas para recebê-los e, eventualmente, tratar algum tipo de doença oncológica. Então, a gente faz parte de um grupo, né, de urologistas do hospital, que estamos incentivando, né, essa informação, essa conscientização sobre o mês de novembro, né, do combate ao câncer da próstata. E o nosso grupo do Hospital Laureano está sempre à disposição de todos, da população em geral, e dizer a vocês que eu estou à disposição para tirar qualquer tipo de dúvida e que qualquer coisa que eu não pude explicar, eu posso deixar meu Instagram à disposição. Então, só mais uma vez reforçar a necessidade do tratamento, a necessidade de um acompanhamento precoce, a necessidade de buscar um médico. Se você consegue diagnosticar através de uma consulta e exames simples, você consegue tratar de uma maneira mais precoce e uma maneira mais eficaz. Lembrar que não existe tabu, não existe preconceito, não tira a masculinidade de ninguém fazer o exame da próstata. E que é importantíssimo esse diagnóstico, visto que é um câncer um dos que mais mata, o segundo que mais mata o homem e o segundo mais prevalente, atingindo quase 70 mil homens por ano. Então, se você que é homem, já tem da idade de fazer o exame do toque e fazer o exame da próstata,
tem que ser feito. Então, esqueça qualquer tipo de tabu, de preconceito. A gente vive hoje nos anos 2020, então não tem mais para que ter esse tipo de preconceito e não vai tirar a masculinidade de ninguém. Então, minha mensagem que eu quero deixar é isso: é um câncer silencioso, que não vai dar sintomas, na maioria dos casos, e que, se não fizer esse tratamento, pode vir a levar ao óbito em cerca de 17 mil homens por ano no Brasil. Então, o que eu recomendo a vocês todos que já tiverem com a idade, fazer os exames preventivos e se cuidarem. As mulheres se cuidam, a gente também precisa se cuidar. Tá, joia. Então, muito obrigado, doutor Rafael de Arruda. Boa noite. Um abraço para você, toda a família e todo o Hospital do Napoleão Laureano. Tá certo. Eu que agradeço. Vou deixar um beijo para vocês, uma boa noite e fico à disposição. Tá, joia. Ok, pessoal. É isso aí. Estivemos na noite de hoje, dia 26 de novembro de 2020, na live de todas as quintas-feiras, live do Sindicato dos Comerciários da Grande João Pessoa, todas as quintas-feiras, a partir das 8 horas. Temos aqui a realização da live. Hoje estivemos com o doutor Rafael de Arruda, urologista, faz parte aí do corpo médico do Hospital Napoleão Laureano. Desejar aí tudo de bom, um abraço, muita saúde, muita paz e gratidão também a todos vocês que fazem parte do Hospital Napoleão Laureano. Deixar essa mensagem, que é a mensagem que o Sindicato dos Comerciários e tantas outras instituições, entidades e sindicatos fazem ao longo de todos os anos. Informação, conscientização, luta, não só pelo direito dos trabalhadores, não só por um salário digno, não só por um trabalho decente, mas por uma vida também mais humana. Então, esse é o papel do sindicato e de diversas outras instituições que estão na luta por essa causa e tantas outras causas, né, em favor da vida dos trabalhadores. E a vida dos trabalhadores não compõe só o ambiente de trabalho, mas a vida dos trabalhadores compõe família, compõe sociedade, compõe saúde, enfim, engloba tudo. Então, esse é o papel do sindicato e o sindicato sempre estará aqui realizando essa missão. Valorize o sindicato, apoie o sindicato, esteja ao lado do sindicato, seja sócio do sindicato, porque para o sindicato existir, é preciso da contribuição, da colaboração de você, trabalhador, trabalhadora. É preciso que você seja sócio. Para você ser sócio, pode se dirigir ao Sindicato dos Comerciários, pode acessar o site do sindicato, que já tem a disponibilidade de você se sindicalizar virtualmente. Assim também como você precisa, e todos nós precisamos, de alguma forma, contribuir com tantas instituições sérias que realizam um trabalho brilhante, tão importante, tão essencial na vida das pessoas, que é o Hospital Laureano. Se você não pode contribuir financeiramente, você pode dedicar parte do seu tempo para poder ajudar ali voluntariamente o Hospital Napoleão Laureano. Nem que seja nas suas orações, nas nossas orações, né, para a gente poder continuar aí preservando e lutando pela vida. E indo um pouco mais além do que isso, se cuidar, se preservar, cuidar da saúde. Você, homem que está nos assistindo, você, comerciário que está nos assistindo, também você, comerciário e comerciária que está nos acompanhando, cuide da sua saúde, preserve, procure um médico, nem que seja uma vez no ano, para fazer os exames, os exames rotineiros que precisam ser feitos. Então, a gente agradece demais ao doutor Rafael de Arruda, ao Hospital Laureano. Inclusive, ele deixa aqui a mensagem. Fiquem à vontade, caso tenha alguma dúvida. Abraço a todos. Então, tem aí o Instagram, Rafael_de Arruda. Rafael_de Arruda. Lembrando que a partir aí do mês de dezembro, vamos estar publicando uma série de divulgações dos nossos convidados e convidadas, né? Os Instagrams, os canais no YouTube, no Facebook, dos parceiros, daqueles que estiveram aqui conosco, realizando e participando das lives do Cinecom durante todo este ano aí. Mas, de antemão, você já pode aí acompanhar o doutor Rafael de Arruda, ok? Encerrando aí nossa live, a live tem 1 hora, né, de tempo, o Instagram limita aí. A gente gostaria de
encerrar transmitindo a informação de que o sindicato participou, junto com a FEComércio, da primeira mesa, primeira rodada de negociação para o reajuste das cláusulas econômicas, mesmo diante, né, da pandemia, com todas as dificuldades. O Sindicato dos Comerciários da Grande João Pessoa continua firme na luta, conquistou e renovou vários direitos para os trabalhadores e nesse ano, mesmo diante da pandemia, nesse quadro de crise, em junho, desde junho, na verdade, né, foram renovadas todas as cláusulas sociais, tais como plano odontológico, seguro de vida, estabilidade da mulher gestante, estabilidade do pré-aposentado, ajuda de custo para os domingos e feriados, auxílio alimentação e tantas outras conquistas, direitos e benefícios que estão garantidos no aditivo da Convenção Coletiva de Trabalho, que está disponível no site do Sinecom, www.comerciario.com.br. Então, mesmo diante de todas as dificuldades, sindicatos comerciários continua firme na luta e renovou todas as cláusulas sociais já no aditivo a partir de 1º de julho, disponível no site do sindicato. E na tarde de ontem, dia 25, aconteceu a primeira rodada de negociação para o reajuste das cláusulas econômicas da categoria comerciárias, onde estão incluídas piso salarial, auxílio alimentação, domingos e feriados, entre outras. Então, todas as cláusulas econômicas estão sendo tratadas, começaram a ser debatidas, negociadas a partir da tarde de ontem, nessa primeira rodada entre o Sindicato dos Comerciários e a FEComércio. Na ocasião, o Sindicato dos Comerciários apresentou para a classe patronal as reivindicações dos comerciários, que foram aprovadas em Assembleia Geral, realizada em modo virtual no dia 29 de maio deste ano, e ontem, após receber as reivindicações dos trabalhadores, a classe patronal propôs apresentar uma contraproposta, analisar todas as reivindicações dos comerciários, apresentado pelo Sindicato dos Comerciários, e propôs apresentar uma contraproposta no dia 1º de dezembro. Então, já tem aí a segunda rodada de negociação, a primeira foi ontem à tarde, no dia 1º de dezembro estará sendo realizada a segunda rodada de negociação das cláusulas econômicas. Repito, piso salarial, auxílio alimentação, domingos e feriados. Infelizmente, vários sindicatos do Brasil, de diversas categorias, por conta desse período da pandemia, vários, em sua maioria, ainda também não conseguiram reajustar as cláusulas econômicas diante desse quadro de isolamento social, de fechamento do comércio e de diversas outras categorias. Mas o sindicato avançou, os sindicatos comerciários avançou, conseguiu aí renovar as cláusulas sociais e agora continua firme na luta para renovar as cláusulas econômicas. Então, vamos aguardar, dia 1º de dezembro, vai ter uma outra rodada de negociação e a gente vai estar trazendo aqui novamente informações a respeito dessa rodada de negociações. A gente torce e espera para que seja finalizado nessa segunda rodada, dia 1º de dezembro. Se assim acontecer, vamos trazer aqui, como sempre, informações, inclusive realizando uma live, né, com o presidente dos sindicatos comerciários da Grande João Pessoa, o Rogério Braz, falando um pouco, né, dessas rodadas de negociações que vem acontecendo, pautando aí as cláusulas econômicas. Ok, gente? Então, estamos chegando aí ao final da nossa live, agradecendo demais a presença dos comerciários e comerciárias, agradecendo a presença dos diretores dos sindicatos comerciários, do SEAC, da FETRACOM, dos sindicatos parceiros. Lembrando que hoje, a live de hoje foi com o doutor Rafael de Arruda, ele que é urologista, tratando do tema Novembro Azul, né, falando sobre as prevenções do câncer de próstata e a importância do Hospital Napoleão Laureano. Você pode acompanhar na íntegra essa live de hoje aqui no Instagram, já vamos publicar quando encerrar, e vai estar também no YouTube do sindicato, Sinecom Comerciários, no Facebook, Sinecom Comerciários, e no site do sindicato, www.sinecom.com.br.
www.comerciario.com.br. Como está dizendo bem aí o Rogério Braz, se cuidem, se preservem, se protejam, cobrem, né, uns dos outros, inclusive também das demais, das empresas, do poder público, né, o cumprimento dos protocolos, uso de máscara, álcool gel, distanciamento social. É preciso que a gente se cuide para preservar a vida e para que a gente continue aí de mãos dadas, unidos, nem que seja virtualmente, para a gente poder trabalhar, avançar no direito dos trabalhadores, num salário digno e num trabalho decente. Então, obrigado a todos e a todas que estiveram presentes na live de hoje. Muito obrigado, doutor Rafael de Arruda. Muito obrigado ao Hospital Napoleão Laureano. Mais informações, vamos acompanhar aí o Instagram do sindicato e na próxima live, quinta-feira, a partir das 8 horas. Ok? Um abraço para todos, uma boa noite. Juntos somos mais fortes.